Paz do Senhor para todos. Amém. Amém. Você que está com a Bíblia do seu lado. Livro de Mateus, Evangelho que escreveu segundo São Mateus, capítulo de número 26. Amém. Diz assim, ó. Mateus 26, 36 diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Amados, eu estava com saudade dos irmãos da vigília. E, falar a verdade aos irmãos, se eu não conversar uma vez com o Glauber, parece que não faço mais parte da vigília. Então, estão dando para me ver? Tá não? Uai! Que é isto? E agora? Nossa! Então vamos lá. Daqui a pouco ele volta, que aqui está dando como se tivesse aberta a câmara. Amém. Amados, diante desta mensagem ao qual nós acabamos de ler, em apreço de grande valia para nossos dias atuais, e concernente ao que nós vivenciamos dia após dia, o texto a qual se refere nos fala a respeito de um momento de solidão no jardim. Como os outros queiram dizer, a prisão de Jesus Cristo. A nossa Rosa de Saron, ela está no jardim do Getsêmani. E ela está prestes a ser colhida para ser exposta e submetida ao espetáculo mais sangrento e tenebroso já conhecido. Depois dos momentos angustiantes vividos no Getsêmani, local em que o próprio Jesus escolheu para buscar o Pai, numa oração intensa, feita por 3 vezes, voltou e encontrou todos os seus discípulos dormindo. É notório salientarmos que, no meio de uma grande prova, no meio de uma grande adversidade, muitos não conseguem ficar de pé. Digo de pé no sentido espiritual, porque alguns preferem dormir, outros preferem andar, outros preferem viajar. Mas não adianta, para onde você for, enquanto não for resolvida aquela situação, não tem como você sobressair ou vivenciar o que Deus tem preparado para a tua vida. Era necessário o Senhor passar pelo jardim do Getsêmani? Sim. Era necessário a videira ser, como diz assim, triturada
para que viesse dar vida e vida com abundância para nossas vidas. Mas o que me chama a atenção nesse capítulo de Mateus 26 é que durante 3 anos e meio, os discípulos estão andando com o mestre. O discípulo aprende com o mestre. Mas na hora ímpar, na hora H, eles não conseguem acompanhar até o final do sofrimento de Cristo. E eu começo a imaginar uma coisa nesta noite sobre as nossas vidas. Primeiro, ele diz para os discípulos: ninguém pode velar comigo. Ele está dizendo algo que serve para nós e nos inspira a andar dia após dia em busca da face de Cristo. Porque nós não podemos ser negligentes, não podemos negligenciar a chamada que Deus tem para com a nossa vida, ou que temos uma caminhada proposta por Deus sobre a nossa vida, e no meio das nossas afrontas, no meio das nossas angústias, nós não podemos, por motivo nenhum, parar e deixar que a nossa chamada seja esquecida. Jesus, aqui nesse ato que ele se encontra, ele diz uma coisa que me chama bastante atenção. Nenhuma hora sequer, nem mesmo vocês que ao tempo todo estivessem comigo, andando comigo, não pôde sequer ficar um pouco acordado, velando em oração comigo. E eu creio que ele chega e diz assim: Pedro, Tiago e João, a vós três, que é vos dado muito mais e será cobrado, por que não estáis vigilantes? Aí eu entro. A hora é pesada. O peso da humanidade está sobre Jesus Cristo. É chegado o momento em que ele será entregue. É a última oração ao Pai. Depois ele estará mudo, como disse o profeta Isaías, como cordeiro mudo foi levado diante aos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. O único momento que Jesus vai abrir a boca é dizer para o Pai: Pai, passa de mim este cálice. Mas ele olha para mim, olha para você, olha para a nossa família, olha para os nossos filhos, olha para a nossa parentela. Ele dá aquele suspiro, olha para Damião, olha para a minha vida hoje, olha para a vida da Glice, de todos que estiverem na vigília, e diz: não, é por vocês. O que eu estou fazendo é por vocês. Por uma igreja coesa, uma igreja vitoriosa, uma igreja marcante na terra, uma igreja que marcará a sua trajetória na terra. Eu acho isto notório porque, mesmo Jesus estando só, e levando consigo todo o questionamento que os discípulos poderiam lhe dizer em relação à hora aguardada, Jesus estava disposto a cumprir o seu papel na face da terra. Ele não poderia parar, porque se parasse, seria uma igreja doente, seria uma igreja raquítica, seria uma igreja fraca, perdedora. Mas ele se levanta e diz: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ele está dizendo: há um povo, aleluia, que nesta noite são remanescentes,
que creram e estão crendo na promessa, estão crendo na palavra, estão crendo naquilo que eu disse e deixei sobre a minha palavra, que acontecerá na vida do povo sobre a face da terra. Eu quero dizer para você, igreja amada, nesta noite, eu estou dizendo para você, a nossa rosa de Saron, por um breve passo de tempo, foi arrancado da nossa vida. Não houve paz. Todos aqueles que receberam cura, quando ficaram sabendo que ele morreu, não teve paz no seu ânimo, no seu âmago, na sua vida. Mas ao terceiro dia, quando disse ele ressuscitou, a paz voltou para todos aqueles que foram agraciados pelo toque, pela uma palavra, pelo cuspe, pelo dedo, foram agraciados de volta. E o que quero dizer isto? Nós não estávamos presentes, mas o nosso tempo presente atual de hoje é de nos alegrarmos com Deus e saber que através do seu Filho amado Jesus Cristo, nós somos uma igreja vitoriosa, nós somos uma igreja potente, nós somos uma igreja que marcha avante, aleluia, em direção ao céu, à morada celestial. E eu começo a ver tudo isto dentro deste capítulo de Mateus 26. A Bíblia vai nos dizer isto por alguns minutos. Por alguns minutos, Jesus tenta incentivar os discípulos. Jesus tenta animar os discípulos, sabendo que era um momento dolorido, de dor. Mas ele quer animar os discípulos. Ele não quer que ele seja uma igreja adormecida, doente, caótica, mas uma igreja que esteja viva, alerta para aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. E eu começo a ler isto, e eu começo a notar como é triste e lamentável este quadro. Quanta amabilidade lhe fora dedicada aos discípulos. Tanto investimento foi feito pela vida dos discípulos. Lhe foram empreendidos por Jesus Cristo. E no momento que ele poderia retribuir, pelo menos ficando acordados, enquanto o mestre orava, estavam todos adormecidos. Entenda bem uma coisa, uma aplicação pessoal. Ainda que você passe por luta, passe por prova, mas tenha azeite na tua lamparina. Não seja pego de surpresa, mas carregue sempre contigo a sua lamparina e uma reserva do seu lado, porque os tempos são difíceis, estamos passando por situações difíceis, porque ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. E para nós vencermos essas dificuldades, nós precisamos ter uma reserva de azeite sobre as nossas vidas. Aprenda uma coisa. Olhando o capítulo em apreço quando nós lemos. Dorme outra vez os discípulos pela terceira vez. Como está escrito em Mateus 26:45, que diz, ainda dorme e repousais? Assim como os discípulos, muitos dormem no momento que estamos na atualidade de hoje. E ele está precisando de mim e de você. Precisamos nos levantar do sono da indolência. Precisamos levantarmos do sono da falsidade, da mentira, da hipocrisia. Nós precisamos, nesta noite, nos despertar para a realidade a qual Deus expressa sobre a nossa vida.
de uma igreja vitoriosa. Repito de novo, e não me canso de dizer, nós somos uma igreja vitoriosa. Nós somos a igreja que estamos andando, vencendo as lutas, vencendo as agruras, vencendo as provas, porque nós somos uma igreja vitoriosa. Aleluia. Entenda bem, irmãos. O apóstolo Paulo, lá em Timóteo, capítulo de número 11, versículo de número 16, ele diz algo que é tremendo. Ele lamenta o fato de estar sozinho, sem que ninguém o assistisse na sua defesa perante o tribunal. Na tua caminhada, tem momentos que você está amparada de todo mundo. É amigo A, amigo B, amigo C, ciclano, parada de gentes. Mas tem momentos que você estará sozinho. E neste momento sozinho, não esqueça que o mestre, Alai, lhe carrega a tua vida sobre as suas potente e forte mãos. E eu começo a ver isto. Se Paulo falando que todos os abandonou, ninguém estava com Paulo, deixaram-lhe sozinho, em defesa do tribunal. Imagina agora Jesus Cristo. Imagina o nosso mestre, o nosso Senhor, a dor que ele sente em saber que tem 12, mas nenhum dos 12 participa do que ele está passando. Amados, aprendamos uma coisa nesta noite, e isso é de fato notório o que acontece conosco. Nós temos um Getsemane na nossa vida. E quando nós passamos pelo nosso Getsemane, é só você e você, e mais ninguém. E dentro desse teu Getsemane, você começa a adquirir experiência, a ter uma intimidade com Deus, de uma forma muito decorosa para a nossa vida. E eu começo a me alegrar, por mais que olhando a palavra, e que o tempo já estava cumprindo-se sobre a vida de Cristo, e que seus discípulos estavam lhe abandonando. Eu não posso esquecer do que diz em Mateus capítulo 26, 45, que diz: e eis que é chegado a minha hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Ele já sabia que aquela hora estava preparada para ele. Aí você pergunta assim para mim, mas pastor, a hora era de Cristo, e a minha hora? A tua hora está chegando, a tua hora da vitória, a tua hora da conquista, a hora de te mostrar a dupla honra, a hora que Deus sairá sobre a tua vida, em defesa da tua casa, em defesa do teu ministério, em defesa do teu casamento, em defesa da tua vida financeira, em defesa da tua vida profissional. Está chegando a hora, e Deus sairá em defesa desses que te apontam, desses que te caluniam, desses que não dão crédito no teu ministério. Entenda bem uma coisa: o Senhor sairá em sua defesa, e o nome de Deus será glorificado e exaltado para todos sempre. Ele esteve só. E muitas das vezes no teu jardim do Getsemane, você vai se encontrar só. Por mais que você esteja passando por uma dificuldade, nem cônjuge entende o que nós estamos passando. E é necessário você vencer o Getsemane sozinho. E eu quero lhe dizer nesta noite, nesse teu Getsemane, tem um que está te observando, tem um que está te olhando, e tem um que está te dizendo desta forma: se tu me convidar, alai de couve, eu não vou medir esforços, eu vou ao teu socorro e quero mudar a tua história.
Se levante nesta noite. Se posicione nesta noite. Porque o teu Getsemane, ele é passageiro também. Você não permanece nele. Você também sai dele também. Mas, pastor, é duro, é difícil, principalmente a solidão. Outros vão dizer assim, pastor, eu estou entrando num estado depressivo. Ei, Jesus está dizendo, dentro desse teu Getsemane de depressão, me chame. Eu sou o Deus do socorro. Eu sou o Deus da tua angústia. Eu sou socorro bem presente na hora das tuas necessidades. Não temas, apenas abra os teus lábios e convide-o para lhe guiar nesse teu Getsemane, para que você saia dele como uma igreja vitoriosa. E como igreja vitoriosa, eu não posso me deter pelas dificuldades, pelas lutas, pelas ações, pelas, como dizer assim, lutas pessoais, interpessoais. Eu não posso me deter pelas pessoas. Eu tenho que me seguir, eu tenho que andar, levantar a cabeça e prosseguir. Então, eu quero lhe dizer nesta noite, levante-se. Ainda que você esteja atordoado, em meio à multidão que lhe oprime, em meio à multidão que lhe aponta, em meio à multidão que lhe calnia, em meio à multidão que faz com que não acredite no teu ministério, levante-te, levanta-te hoje, se ponha-te de pé, porque o amado da igreja está de braços abertos lhe esperando para lhe dar a vitória tão almejada sobre a tua vida. Há quem diga que o número aproximadamente dos homens que foram prender a Jesus era aproximadamente 300 homens. Alguns dos principais dos sacerdotes vinham em fileira pela frente com os seus guardas, todos armados com espadas e cacetetes, como se fosse prender um bandido perigoso. Mas ele não era bandido. Ele não era malfeitor. Ele era justo. Ele é justo. Era, não, ele é justo. Arrebata-los pelas mãos humanas. Porque a multidão que uma outrora viu os milagres acontecerem, era a multidão agora que estava contra o mestre. Entenda bem uma coisa aqui que eu quero dizer. Tem pessoas na tua caminhada que vão te aplaudir, que vão te elogiar, que vão te paparicar, que vão te querer colocar nas alturas. Mas a mesma pessoa que está fazendo isso, cuidado, ela pode voltar a te agredir. Ela pode voltar a não acreditar em você. Porque isso é praxe humana, isso é falha humana. Nós somos errôneos hoje pelo pecado. Mas Deus, desta noite, está nos limpando de todos os nossos pecados. Está nos dando vitória para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todo sempre. Entenda bem. Aquele que chamou uma grande multidão, uma comitiva que o acompanhava por onde ele passasse, por onde ele fosse, até dentro de barcos, barquinhos seguiam ele. Agora era a mesma multidão, eram as pessoas que agora estavam conduzindo-o para ser julgado. Meu querido,
Dura coisa é. Porque a Bíblia nos diz isso, e eu acho isso notório, que o homem ele é falho. O homem ele é só bom para nós quando temos alguma coisa para dar em troca. Quando você não tem mais valor nenhum para ele. Mas eu louvo a Deus que o próprio Deus deu seu Filho amado, se esvaziando por completo pela nossa vida. E ao terceiro dia, ele é assunto aos céus. Recebe honra, glória, poder, majestade em toda a sua totalidade. E nunca nos abandonou. E eu começo a olhar uma coisa aqui. Entenda bem uma coisa. Cuidado, que no meio da tua multidão sempre irá aparecer um Judas. Cuidados com os Judas que te cercam. Cuidado com o Judas que anda ao teu redor. Muito cuidado. Porque este Judas, ele tem um prazer de te vender por qualquer mísera moeda. Por qualquer moeda ele vai lhe vender. Muito cuidado com o Judas que bate nas tuas costas dizendo que é tua amiga, teu amigo, e lá na frente eles vão aproveitar da tua fraqueza. Oxalá que nesta noite Deus nos leve para a sua torre de vigília, para o seu castelo forte, e lá nos encontramos abrigados e seguros contra este Judas que muitas das vezes nossa caminhada evangelística. Muito cuidado. São pessoas que aparecem em nossa vida sorridentes, mostrando galanteios, charmosos, inteligentes, mas quando você não faz o que eles querem, se levanta um calcanhar contra a tua vida. A Bíblia vai dizer que Judas se adiantou e se aproximou-se de Jesus. Beijou-lhe no rosto. Sabe por que beijou? Porque ele já havia combinado com os principais a forma que iria identificar o mestre. Escute isso. Aqueles que não querem ver o sucesso da nossa vida, aquele que não aposta no teu ministério, cuidado. Cuidado, porque eles vão querer dar uma marca e dizer, olha, se eu fizer assim, eu vou lhe mostrar que ele não é totalmente convertido. Se eu chamar ele para isso, automaticamente ele vai largar a Bíblia e vai comigo. Cuidado com esse tipo de pessoas que muitas das vezes nos cercam. Eu chamo a tua atenção nesta noite para algo interessante. Jesus sabia de tudo que Judas iria fazer. Ele fica assistindo aos acontecimentos. E o próprio mestre vai sair à frente dos soldados. E Judas vai vir em sua direção. Jesus o aguarda com o coração pronto a lhe dar uma nova oportunidade.
Aplicação para a nossa vida aqui. Quantas das vezes nós perdoamos os irmãos que nos afrontou, que nos ofendeu, anda conosco de volta, está conosco no dia a dia, acompanha a nossa caminhada, nós o perdoamos, comete outra infração de novo, mas nós esperamos outra vez, porque é o nosso direito perdoar 490 vezes por dia. Nós esperamos esta oportunidade que ele venha para dizer com ele, amigo, amiga, para que vieste? Por que tu fizeste isso comigo? Nos momentos mais difíceis da tua vida, não te acolhi. Tu não precisava de mim e eu estendi a minha mão? Por que tu fizeste isto de novo? Mas eu quero lhe dizer que eu não sou igual a você e não tenho as mesmas intenções que você tem. Eu estou lhe dando uma nova oportunidade. O meu coração está aberto de novo para ser sua amiga e para ser seu amigo. Quando Judas chega a beijar ele, a Jesus, ele olha bem dentro dos seus olhos. Irmão, eu não sei se você já parou para olhar no rosto daquele que te afronta, no rosto daquele que se levanta contra a tua vida. Você olha com o teu rosto, teus olhos, dentro dos olhos dele. Você vai ver que automaticamente ele muda a visão de um lado para o outro. Deixa eu te falar uma coisa. O olhar da graça, ele está no teu rosto, ele está no teu olho. Assim como Cristo olhou no mais íntimo de Judas, assim o meu olhar e o teu olhar da graça enxerga todos aqueles que se diz ser amigos e não são amigos. Dizem ser companheiros e não são companheiros. Está ouvindo bem ou não? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho vivido esses últimos dias e tenho visto que no nosso meio cristão evangélico, nós temos assassinado irmãos sem direito de defesa. Nós temos matado os irmãos sem direito a uma palavra. E tem muitos desta forma. Tem muitos que fazem isto no nosso meio. Matam achando que tem o poder de fazer isto. E a Bíblia nos diz que isso é errado. Eu estou derramando sangue inocente. Eu estou falando mal de Damião pelas costas sem dar direito de defesa. Eu estou machucando o Glauber, falando mal do Glauber, falando mal da Glice, falando mal das irmãs, sem deixar o direito de resposta. É o que Judas fez. E muitas das vezes esse Judas aparece em nossa vida. Deixa eu finalizar, Cado das Horas. Amigo, para que vieste? Que pergunta dura. No ato da sua prisão. Amigo, para que vieste? Amigo, por que tu fizeste isto comigo? Por que tu falara mal de mim para A, se não é verdade?
Por quê? Tu não me desse uma chance de resposta? Jesus aqui enfatiza algo que me chama bastante atenção. Sabe por quê? Porque se fosse um de nós, certamente começaríamos a esbravejar e dizer palavras de maldição. Entenda bem, quem suportaria uma traição como aquela? Quem suportaria uma traição como a de Judas para o seu mestre? Raríssimas são as pessoas que enfrentam caladas a traição de um companheiro. Quem seria capaz de tratar com serenidade alguém tão falso? No entanto, irmão Damião e demais irmãos, a primeira palavra que saiu da boca do mestre foi amigo. Amigo. Como pode, amados, alguém amar tanto assim o próximo, a ponto de chamar o seu traidor de amigo? Nós teríamos essa coragem de demonstrar esse afeto para com aquele que nos traiu? E ainda de uma maneira sincera? O impressionante é a tranquilidade de Jesus ao lidar com todas as controvérsias sem titubear. Ele enfrentou um dos piores. Entenda bem. Ele enfrentou um dos piores. Não é fácil. O pior mal da sua vida ele está enfrentando, que é a traição. Ser desprezado, ignorado, ou até maltratado por pessoas não próximas de nós, até que não é horrível. Mas sermos desprezados e maltratados por aqueles que estão próximos demais de nossa vida, isso é horrível. Isto pode ser superado rapidamente pelo fato das formas a qual nós estamos vivenciando de vida. Mas quando nós convivemos com aquele que nos maltratou, com aquele que nos desprezou, com aqueles que nos traiu, por pessoas que estavam próximas a nós e fez as mesmas atitudes, é doloroso e inadmissível o que estamos enfrentando. Eu tiro isso porque Jesus, no Getsemane, passou tudo isso para dizer para mim e para você nesta noite quão vitorioso você é, quão amado de Deus você é, e que você está bem próximo de celebrar a tua vitória. Te prepare, porque hoje é 14. Antes do dia 20, eu quero profetizar. Você vai cantar o hino da vitória. Eu quero dizer para você que antes do dia 20, antes da terça-feira chegar, você terá testemunho de Deus sobre a sua vida. Você vai ver a mão potente e poderosa de Deus e agir em seu favor. E você se alegrará no Senhor, aleluia, por tudo que Ele tem feito. Sabe por quê? Porque você enfrentou o teu jardim do Getsemane.
Você sobressaiu em meio às lutas, em meio às provas, às agruras, os apontes, as calúnias, as decepções, os desprezos. Você é vitorioso nesta noite. Tentaram arrancar-nos. Tenta-nos, ou melhor dizer assim, nos arrancar, com raiz e tudo, mas esquece que nós temos um memorial. Esquece que temos vidas. E vida com abundância. Deixa eu finalizar nesta noite. Meu amado irmão em Cristo Jesus. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Eu sempre gosto de falar isto. O passado, a maioria das pessoas conhece do teu passado. O presente, mais ou menos. Mas o futuro é Deus determinando o que vai acontecer na sua vida. Os céus são testemunho do que você está passando. Mas o altar de Deus está preparado para as tuas petições. Prepare, que da mesma forma que o profeta Elias delineou o limite de Deus operar, que era o rego em cima do altar, assim Deus também vai fazer na tua vida. Vai descer fogo, aleluia, nos limites que você colocou para Deus trabalhar. E você verá o nome de Deus ser glorificado e exaltado para todo sempre. Quero externar o meu agradecimento à família Vigília de Oração. Que o Senhor vos conceda uma quinta-feira de vitória, uma quinta-feira de conquista, uma quinta-feira de realizações. Fico grato por essa oportunidade e espero revê-los, irmãos, agora pessoalmente, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.